louvor e de adoração. Tem alguém feliz na casa hoje, sim ou não? Deus tem uma palavra para os nossos corações hoje, amém? Volte as luzes, por gentileza. Nós queremos conhecer as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Será que tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? Lá atrás, nós temos um casal lá atrás. Quem mais está nos visitando? Tem mais alguém nos visitando? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus pela vida desse casal. São muito bem-vindos. Estamos na casa do Pai. E na casa do Pai nós temos liberdade, amém? Quero te convidar a estar em pé para lermos a palavra, por gentileza. Trazer o carinho, a saudação do pastor Jackson, do pastor Akemi, crendo que logo, logo nós teremos os nossos pastores entre nós. Pastor Jackson, sempre que falamos, ele só tem uma palavra, que é gratidão. Então receba essa palavra do nosso pastor, pelas orações, por tudo que vocês têm feito em favor da vida dos nossos pastores. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 13. Nós vamos ter duas traduções aqui na tela. Nós vamos ter a tradução Almeida Revista Atualizada e a NVI. Nós vamos ler nas duas traduções e depois estaremos aplicando essa palavra, algo que o Senhor colocou no meu coração e está queimando em mim, eu quero compartilhar com vocês também. Todos encontraram? Amém? Vamos começar por Almeida Revista Atualizada, que diz: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que as possais suportar. A NVI diz assim: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da sua presença. Obrigado, Senhor, por esse tempo na tua casa, juntamente com os nossos irmãos. Obrigado por essa palavra, Senhor, que tem abençoado inúmeras pessoas ao redor do mundo. E hoje, Senhor, tu colocas no nosso coração essa mensagem, para podermos estar anunciando, Pai, que seja esse um tempo de despertamento, um tempo, Senhor, de instrução, para que nós possamos continuar vencendo e conquistando tudo que o Senhor tem para nós. Por isso nós oramos agradecidos no nome de Jesus. E a igreja diz amém. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Nós queremos falar sobre o tema nesta noite, vencendo tentações e provas com a ajuda de Deus. Que nós possamos entender que para esse tempo, para essa geração, para essa nação, o Senhor está levantando um povo forte, um povo destemido, um povo valente, para poder ser anunciadores de boas novas por onde passar. A igreja de Corinto, aqui no capítulo 10, que está em apreciação para esta noite, era uma igreja que estava cercada por uma cultura extremamente imoral e idólatra. Era uma cidade portuária grega, onde havia cultos pagãos, e ela era bem conhecida por isso, dependendo também da forma que era exposta, devido à depravação moral daquela época. Os cristãos convertidos eram constantemente tentados a voltar ao velho costume. Então, Paulo aqui nessa carta, ele está trazendo uma palavra de encorajamento para os novos, para as pessoas que tiveram um encontro com o Senhor e que estavam vivendo uma nova vida. Ele estava encorajando, dizendo que Deus era fiel o suficiente para cuidar deles, fortalecer eles, para que eles pudessem permanecer na presença do Senhor, para que eles não abandonassem
a presença de Deus quando viessem as tentações, quando viessem as provações. As maiores experiências que Paulo teve em Corinto nos revelam, primeiro, um encorajamento pessoal que ele teve do próprio Cristo. A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 10, que ele teve uma visão. Repita após mim, uma visão. Paulo precisava ser impulsionado pelo Espírito Santo, impulsionado por Deus, para poder levar uma palavra para aquela cidade corrupta, para aquela cidade depravada, para aquela cidade que precisava de uma palavra para poder ser transformada. E Paulo foi encorajado e fortalecido pelo Senhor através de uma visão. E nessa visão o próprio Cristo apareceu para ele, e isso trouxe um fortalecimento para a vida do apóstolo Paulo, que ele continuou em Corinto, pregando por 1 ano e meio, anunciando a palavra, falando de Jesus e ganhando novas almas para o reino de Deus. Nós vemos também que Paulo ele estava em formação de igreja, e a Bíblia nos fala em 1 Coríntios 12, que foi formada uma igreja cheia de dons. Repita após mim, foi formada uma igreja cheia dos dons. Agora, mais que isso, Paulo fez um lindo trabalho, um trabalho inspirador, através do discipulado, quando ele estava cuidando de Áquila e Priscila. E isso está registrado em Atos 18, 2 e 3. Quando um homem e uma mulher se coloca na presença do Senhor, algo diferente, algo novo, sempre acontece à sua volta. Paulo não estava sozinho, Paulo formou discípulos, Paulo encontrou pessoas que também estavam com o mesmo espírito, com a mesma vocação, com o mesmo chamado para fazer a diferença. Lá ele teve perseguição superada. A palavra que ele pregava no começo, e era muito criticado, ele conseguiu conquistar a liberdade para pregar. E isso está registrado em Atos 18, 12 a 17, você pode acompanhar em casa. Paulo aplicou um desenvolvimento de uma teologia profunda sobre a vida cristã prática para aquele povo de Corinto. Primeiro, ele estava ensinando sobre a unidade da igreja. Repita após mim, unidade da igreja. Segundo, dons espirituais. Melhor aí. Terceiro, a santa ceia do Senhor. Quarto, o amor ao próximo. E quinto, a ressurreição dos mortos. Paulo estava mudando a cultura daquela geografia, a cultura daquela nação, porque aonde o Senhor chega para haver mudanças e transformação. Veja, hoje nós também estamos vivendo em um mundo de tentações, em um mundo que oferece distrações. Repita após mim, distrações. Sempre haverá uma distração para desfocar um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem um chamado e um propósito. Hoje nós temos distração através da internet, através das redes sociais, através do relativismo moral, coisas que querem ocupar a nossa mente. Mas a promessa de Deus continua a mesma. Deus nos dá livramento e socorro para o momento em que nós precisamos. O Senhor está cuidando de mim e de você. Você sente-se cuidado, sim ou não? Sobe um pouco, maestro, por favor. Primeiro princípio que eu quero compartilhar com vocês é que toda tentação é humana e comum a todos. Você pode repetir após mim? Toda tentação é humana e comum a todos. O texto diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A prova vem para todos. A palavra grega usada aqui para tentação é peirasmos, que pode significar tanto tentação para o mal, provação para o crescimento e um teste de fé, de obediência e de caráter. No português, a palavra tentação, nós entendemos que é algo que é colocado no nosso caminho para nos fazer pecar, para nos fazer distrair, para nos afastar do propósito de Deus. Logo, nós entendemos que a prova, ela vem para poder nos purificar, para poder nos ajustar com o propósito e o chamado de Deus na nossa vida. Deus não tenta ninguém, mas a prova vem para nos aprovar. Repita após mim: Deus não tenta ninguém, mas a prova vem para nos aprovar. Deus quer que sejamos
aprovado por Ele, amém? Quem tenta é Satanás. Esse é o ofício de Satanás, a tentar os cristãos, a afastar o cristão do propósito. Nos testes da vida nós somos desafiados a vivermos fiéis ao Senhor. É para isso que somos testados todos os dias, para podermos permanecer fiel ao Senhor. Isso significa que não há tentação ou provação novas ou únicas. Satanás, ele não usa novas estratégias, ele recicla as mesmas. Olha os exemplos bíblicos que nós temos. Adão e Eva, Gênesis capítulo 3, a tentação da desobediência. José, Gênesis capítulo 39, era a tentação da imoralidade. Satanás queria distrair a mente de José, roubar de José o sonho, o propósito, o chamado. De Jesus, em Mateus capítulo 4, nós vemos a tentação do orgulho contra o poder, a luta do poder e a autossuficiência. Satanás tentou Jesus, tentou roubar o propósito de Jesus, mas Jesus é maravilhoso. Jesus venceu Satanás por mim e por você. Jesus nos deixou o exemplo de que mesmo Ele sendo Deus, também passou por tentação, mas Ele permaneceu fiel o tempo todo. A palavra prevalece, por isso que nós devemos ser amantes da palavra, amarmos a palavra, nos alimentarmos da palavra, porque Satanás foi vencido através do poder da palavra. Quando você é tentado, lembre-se, outros também foram tentados como você, mas eles venceram, e se eles venceram, você também pode vencer, para a glória do nome do Senhor. Não é vergonha sermos tentados, é parte da vida cristã. O próprio Cristo foi tentado, mas a chave é não ceder. Repita após mim: a chave é não ceder. Quando nós colocamos-nos na palavra do Senhor, nós nos sentimos fortalecidos. Deus nos dará força sempre para resistir às tentações, às provações que todos os dias nós estamos passando e enfrentando. É melhor confessar uma tentação do que uma queda. Olha o que a Bíblia diz para nós em Tiago capítulo 5 e o versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo, a oração de quem? É poderosa e eficaz. Não significa tornar público o seu erro, o seu pecado, e sim buscar apoio, buscar oração por um justo. E o Senhor sempre coloca um justo ao nosso lado. Nunca vamos estar sozinhos. Satanás pode soprar o que quiser na sua mente, mas Deus sempre vai preparar uma pessoa que vai poder estar ao seu lado para te apoiar, para te ajudar, para orar por você, para que você possa se tornar vencedor em todas as esferas da sua vida. O Senhor está disposto a levantar pessoas justos como esse que a palavra está se referindo, a orar pelas pessoas, a entender das necessidades do próximo, o amor ao próximo, assim como o apóstolo Paulo foi usado para poder levantar essa igreja em Corinto e fazer a diferença. O Senhor aqui em Londres está levantando eu e você para fazermos a diferença. Eu pergunto, o Senhor pode contar com você sim ou não? O Senhor está querendo, buscando pessoas que se coloquem na brecha dizendo: Senhor, eu estou aqui e eu quero ser usado pelo Senhor para poder ser um anunciador de boas novas. O segundo princípio que nós encontramos nesse texto sagrado: a fidelidade de Deus é a nossa garantia de vitória. Você pode repetir após mim? A fidelidade de Deus é a nossa garantia de vitória. É a garantia. Nós estamos respaldados pela palavra, respaldada pelo Espírito de Deus, de que a vitória é nossa. Porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, quando nós descansamos no Senhor, Ele cuida de nós. Todos os dias nós vemos o amor e o cuidado de Deus. E o texto diz: mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentados além das vossas forças. A prova tem um livramento divino. Repita após mim: a prova tem um livramento divino. O Senhor está interessado em cuidar de você,
em dar o livramento que você precisa. Olha o que a Bíblia fala para nós. A fidelidade de Deus é um dos seus atributos imutáveis. Registrado em 2 Timóteo 2,13, a Bíblia diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Você pode dar glória a Deus aí pela palavra? O Senhor permanece fiel, por mais que nós sejamos infiéis, por mais que até façamos propósitos, projetos, sonhos, e não conseguimos alcançar muitas vezes, todavia, Deus permanece fiel, Ele não muda, Ele é imutável. Essa é uma grandes das características do nosso Deus, um dos seus grandes atributos, é imutável. O nosso Deus permanece fiel, Ele conhece a nossa estrutura. Olha o que o salmista diz no Salmo 103 e o versículo 14: pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Ele sabe das nossas limitações, mas dentro das nossas limitações, Ele vem para nos fortalecer, Ele vem para forjar em nós um caráter sólido, digno, um caráter de Cristo. Como Romanos 12:2 diz, ter em nós a mente de Cristo, o caráter de Cristo. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá a estrutura para podermos passar pelas adversidades, pelas tentações e pelas provas e pelos testes da vida. Ele não permitirá que a tentação ultrapasse a nossa capacidade de resistir com a ajuda dEle. Sempre Ele estará ao nosso lado para nos tornar um vencedor. Para isso nós temos alguns exemplos bíblicos. Daniel na cova dos leões, Daniel capítulo 6, Deus não removeu a cova, Deus não evitou a cova. Pelo contrário, o Senhor permitiu que ele fosse para a cova, mas o Senhor na cova sustentou Daniel. Precisamos entender o trabalhar de Deus, porque muitas vezes nós estamos em cada situação à nossa volta que a gente fica pensando: Senhor, como eu vou sair dessa? Como eu vou resolver esse problema que eu estou? Eu vim aqui para te encorajar, o teu Deus está de olho em você. Ele não abandonou Daniel na cova, Ele não vai te deixar sozinho nas suas adversidades, mas Ele vai vir ao seu encontro. O Senhor é o nosso socorro bem presente no dia da nossa angústia. Aleluia. Paulo enfrentou o espinho na carne, e o Senhor não tirou o espinho dele, mas o Senhor disse: a minha graça te basta. Fidelidade do Senhor. A vitória não depende da sua força, a vitória depende da fidelidade de Deus. Está muito forte isso, você pode repetir comigo? A vitória não depende da sua força, mas depende da fidelidade de Deus. E Deus é fiel o tempo todo, então você já é vencedor pelo poder que há no nome de Jesus, amém? Quanto mais você depender de Deus, mais você vencerá as adversidades que se levantarem contra você. Dependa do Senhor. Que seja a sua primeira oração do dia e a última da noite: Pai, eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor. Quando nós nos declaramos dependentes do Senhor, Ele vem ao nosso encontro, Ele vem ao nosso socorro para nos fortalecer e para nos ajudar. A fidelidade de Deus sempre nos sustentará, sempre. A fidelidade de Deus sempre nos sustentará. Mesmo nos momentos mais adversos que tivermos que passar, entenda, a fidelidade de Deus vai sustentar você. Você vai passar os desertos da sua vida, você vai atravessar os mares que tiver que atravessar, porque Deus é fiel e Ele luta a sua causa. Muitas vezes nós queremos lutar guerras que não são nossas. Muitas guerras nossas que o Senhor coloca para nós, as guerras nós precisamos confiar: Senhor, essa guerra não é minha, essa guerra é do Senhor, eu coloco no seu altar. Às vezes a gente coloca as nossas guerras no altar, mas quando as coisas começam a melhorar um pouco, a gente tira do altar. Eu quero te encorajar: deixa no altar de Deus, porque o Senhor vai guerrear por você. Quando nós queremos fazer na força do braço, eu consigo, eu posso, o Senhor até deixa, para ver até onde a gente vai.
é um teste, é uma prova. Mas quando nós reconhecemos que sem Deus nada podemos fazer, o Senhor vem ao nosso encontro e Ele luta as nossas guerras e o nome do Senhor é glorificado. Terceiro princípio, Deus sempre provê um escape. Repita após mim: Deus sempre provê um escape. O texto diz: juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possas suportar. Olha o que a Bíblia está dizendo: juntamente. A Bíblia não está dizendo antes, a Bíblia não está dizendo depois. A Bíblia está dizendo: juntamente com a tentação vos proverá livramento. Nos momentos mais adversos da sua vida, você precisa confiar no poder da palavra. É junto que o Senhor vai trazer o livramento. A prova é inevitável, mas tem um escape. Repita após mim: a prova é inevitável, mas tem um escape. O próprio Cristo disse para nós: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Eu não posso dizer para você: não, vem para o reino de Deus, o evangelho é um mar de rosa. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que teríamos aflições, mas nos momentos de aflições, juntamente com as nossas aflições, vem os livramentos preparados pelo teu Deus. A palavra livramento no grego é ekbasis, que significa um caminho de saída, uma passagem segura para fora. Então, precisamos entender, ou seja, não é um livramento mágico. Não, eu sou cristão, sou filho de Deus, eu acredito na palavra, eu orei hoje, nada vai acontecer. Não. A Bíblia não está dizendo isso para nós. A Bíblia está dizendo que Deus, Ele providencia um caminho de saída, um escape, uma passagem segura para fora, para longe do problema, para longe da adversidade. Ou seja, é um livramento que o Senhor tem preparado todos os dias. Deus não tem plano B como eu e você. Ele tem o plano A. Deus é fiel e Ele cuida de nós. A fidelidade do Senhor. Sabe, agora para isso eu preciso entender que eu preciso ter discernimento espiritual e eu preciso ter decisão certa. Isso está nas minhas mãos. O discernimento, entender o que está à volta, e o Espírito Santo é que nos traz esse discernimento. Sabe, tomar a decisão correta de todos os personagens e os heróis da Bíblia que nós já lemos acima desse texto. Eles tiveram que ter o discernimento correto e eles tiveram que tomar uma decisão. E nós também precisamos disso, com a ajuda do Espírito Santo, um discernimento de entender o que está à nossa volta. Qual é a prova que o Senhor está nos permitindo? Qual é o teste que a vida está fazendo em nós, para que a gente possa se posicionar corretamente? Nós temos exemplos bíblicos para isso. José fugindo da mulher de Potifar, em Gênesis capítulo 39, o versículo 12. O escape para José foi fugir. Diga, o escape para José foi fugir. Ele poderia fazer qualquer outra coisa, mas ele decidiu fugir. Isso custou para ele prisão, isso custou para ele anos de sofrimento, mas ele não negociou com a fidelidade de Deus. Ele fugiu. Muitas vezes vai chegar momento nas nossas vidas que nós temos que tomar decisões como de José. Fugir não é esperar para ver o que vai dar. Não, é fugir para poder manter-se fiel ao Senhor. Nós vemos Pedro sendo libertado da prisão em Atos capítulo 12, versículo 7 ao versículo 10. Esse escape foi uma intervenção sobrenatural. Os irmãos estavam orando na casa da irmã Maria, o templo, ou melhor dizendo, a prisão tremeu, as portas se abriram e Pedro saiu e bateu na porta, e eles estavam orando e se assustaram, porque o milagre aconteceu. Então, existem maneiras sobrenaturais de provar o cuidado de Deus. Para isso eu preciso ter discernimento e eu preciso ter decisão. Jesus no Getsêmani, quando Lucas 22, 42, ele diz: não se faça mais a minha vontade, mas a tua. O escape foi submissão, uma dependência total à vontade do Pai. Jesus se entregou dizendo: Pai, não faz aquilo que eu estou pensando ou pedindo, mas faz aquilo que é a tua vontade. Submissão ao propósito. Jesus estava sofrendo porque ele já estava vendo a agonia que ele ia passar, mas ele sabia que o propósito eterno de Deus
era Ele passar na cruz do Calvário, derramar a sua última gota de sangue para salvar você, para salvar você, para salvar a mim. E Jesus disse: Senhor, não faça a minha vontade, mas faz a tua vontade. Submissão à vontade do Pai. Veja, nós precisamos pedir a Deus esse discernimento para ver aonde é o escape. Muitas vezes o escape pode ser um conselho de um irmão, um versículo que nos fortalece, um convite a nos afastar de más companhias. Eu não sei qual vai ser o escape para a sua vida, mas eu sei que Deus sempre vai enviar um livramento sobrenatural ao seu favor. A decisão de fugir de uma situação, quando você não consegue mais resolver com palavras, você toma uma decisão: eu vou fugir e deixar isso aqui nas mãos do Senhor. Quero compartilhar um pouquinho com vocês a respeito desse texto, desse versículo que nós estamos lendo hoje. 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 13, que tem tantas propriedades para aplicarmos nas nossas vidas. E dizer que esse versículo, ele significa muito para mim. Eu já compartilhei algumas vezes aqui, mas vale a pena ressaltar. Há 16 anos atrás, quando eu sofri o acidente, quando eu estava passando um momento muito difícil na minha vida, um momento muito delicado, mesmo sendo acompanhado pela família, pela igreja, pelos pastores, mas eu estava vivendo um momento muito terrível na minha vida, talvez como nunca antes havia passado. Eu estava no hospital, e naquele hospital eu recebi uma sentença dos médicos dizendo que eu estava sendo desenganado pela medicina e que eu teria que ir para casa e me acostumar a sobreviver sobre cadeiras de rodas, porque eu nunca mais ia voltar a andar. Eu com 39 anos na época, cheio de saúde, nunca precisei ir a médico, uma saúde abençoada pelo Senhor. Mas naquele dia eu estava vivendo o meu dia mal. Naquele dia eu estava vivendo o pior dia da minha vida, uma sentença que me levou para baixo, que queria me destruir. Eu estava enfrentando o dia mal. Todos nós podemos passar pelo dia mal, e não é bom desejar isso, mas sempre há um dia difícil para nós. E mesmo acompanhado de todos que estavam à minha volta, eu me sentia sozinho, desesperado. Eu estava ali desiludido da vida, Satanás bombardeando na minha mente, querendo me afastar do propósito. Eu não pensava que era possível vencer em cima de uma cadeira de rodas. Eu não imaginava um dia poder viver sobre uma cadeira de rodas. Satanás estava querendo me levar a uma tristeza profunda. Mas um dia, oh glória a Deus, um dia, lendo a palavra, eu me deparei com este versículo que eu estou pregando hoje. Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado, provado, além das vossas forças. Antes da tentação ou aprovação, virá o escape. Oh glória a Deus, aleluia, oh glória a Deus. Foi justamente esse texto revelado ao meu coração que me livrou da depressão, da ansiedade, do medo, da falta de esperança, da falta de fé. Poder da palavra de Deus na minha vida. Para o salmista, ele dizia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Qual é o texto que está no seu coração? Qual é o texto que quando você abre, se torna uma verdade para a sua vida? Qual é o texto que quando você abre, ele salta do papel para o seu coração? Esse foi o texto que o Senhor usou para poder ministrar na minha vida. E quando essa palavra chegou ao meu coração, todo o quarto foi inundado por uma luz que não vinha das lâmpadas, uma luz que não vinha das janelas, mas era como se o próprio céu houvesse se aberto e uma presença inconfundível habitasse naquele quarto. E eu estava acompanhado de um casal, e ali eu fui tão ministrado pelo poder da palavra de Deus. E ali Deus falou ao meu coração: você não está sozinho. Você não está sozinho, há uma saída, há um escape, eu sou o seu escape. E aí eu entendi então que Deus havia separado a mim entre milhares de pessoas para poder glorificar o seu nome através daquela adversidade, através daquele dia mau em que eu estava passando. Assim como ele havia escolhido Jó no seu tempo, para poder ser um anunciador de boas novas, mesmo não tendo nada à sua volta. Mesmo tendo tudo quebrado à sua volta, Jó permaneceu fiel ao chamado e ao propósito.
Eu te pergunto, o que você tem feito das circunstâncias à sua volta? Você tem glorificado ao Senhor? Ou você faz como a nação de Israel, que murmuravam quando Deus estava mostrando coisas gloriosas? A nação de Israel foi uma das nações que mais viram e provaram do milagre de Deus. Mesmo assim, nada resolveu. Eles permaneceram murmurando, e apenas 2 daqueles 2 ou 3 milhões encontraram a terra prometida que o Senhor havia prometido. A maioria se perdeu com as dificuldades da vida. Olha, e foi através desse texto que Deus começou a me levantar espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Hoje, em vez de tristeza, em vez de preocupação, eu estou cheio da esperança, eu estou cheio da gratidão, crendo que o dia do meu milagre vai chegar. E é tão maravilhoso porque eu não estou sozinho. Sempre tem uma criança, tem um irmão que sonha comigo, que me traz uma palavra de alento, e eu falo: glória a Deus, a promessa de Deus continua em pé. É balabacandalabá. Eu vim aqui nessa noite para te afirmar uma coisa: se Deus fez comigo, se Deus fez na minha vida, Ele quer fazer por você também. Eu não sei quais são as adversidades que você tem enfrentado, quais são as tentações, quais são as provas, quais são os testes da vida que você tem passado. Eu quero te encorajar: permaneça fiel ao Senhor, e Ele vai honrar a sua vida, Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar. Deus é fiel o tempo todo, é um atributo de Deus, é inegociável, é imutável. Deus permanece fiel o tempo todo. Quero pedir que você esteja em pé. Louvor, suba no altar, por gentileza. O nosso Deus é tão bom. Tem alguém feliz na casa, sim ou não? O nosso Deus é tão bom. Coisas materiais é maravilhoso você ter, obter e conquistar, mas nada substitui a presença de Deus no seu coração. Nada substitui. A presença de Deus é o nosso bem maior, e é Ele que está interessado em te ver crescendo. Assim como o apóstolo Paulo se preocupava com os cristãos de Corinto, para não ficarem como bebê espiritual a vida toda, tomando um leitinho a vida toda. Ele estava dizendo: vocês já estão prontos, agora vocês podem se alimentar de algo sólido. Eu vim aqui para te desafiar nessa noite. Deus tem mais para fazer através da sua vida. Deus tem mais para fazer através do seu ministério, através do seu chamado, através do seu pequeno grupo. Deus está contando com você para um novo tempo. Nós aprendemos nesta noite que toda tentação é humana e você não está sozinho. Deus está do seu lado. Segundo, Deus é fiel, a sua fidelidade garante que você pode vencer. É uma decisão. Você precisa decidir, ter o discernimento espiritual e decisão, e você vai vencer no nome de Jesus. Sempre há um escape, mas você precisa buscá-lo. Esse escape está à nossa disposição, porque você leu comigo quando a Bíblia diz que juntamente com a prova, com a tentação, juntamente tem o livramento de Deus. Deus jamais vai permitir que você entre numa prova que você não possa suportar. A minha mãe, assembleiana, 50 e poucos anos, a rainha dos versinhos, ela dizia: Deus não dá um frio maior do que a coberta. Tratando disso aqui também, do jeito dela, sempre o Senhor nos dá condições de vencer as adversidades. Não tem diversidades que possa te submergir. Por quê? Porque você não está sozinho. Na sua força você não pode, na força do seu braço você não vence, mas com a força de Deus você é mais do que vencedor. Vamos ouvir essa canção, por gentileza, vamos lá.